Olha, Uma aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. Aplicação do ozônio. ai, Jesus. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Eu estou com Covid. Olha a senha. Oi, gente. Tinha um tempinho que eu não falava dessa figura abjeta, não é? Mas esse vídeo está viralizando e eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, né? Lamentavelmente, às vezes a gente tem que abordar esses assuntos. E se você não entendeu direito do que é que o Bolsonaro estava falando, eu vou explicar e vou deixar um link no comentário fixado do Yahoo Notícias que traz os detalhes do que estava acontecendo ali, né? São imagens gravadas em 27 de novembro, no link do Yahoo Notícias, inclusive tem um vídeo completo de me parece um site bolsonarista, então eu não quis recortar de lá, não é? Em que o presidente zomba o prefeito de Itajaí, Volney Morastone, que em agosto anunciou a disponibilização de uma alternativa não comprovada cientificamente de tratamento contra o Covid na cidade, a aplicação de ozônio pelo ânus. Né? E aí ele disse o seguinte, isso que o Bolsonaro disse no vídeo, se você não conseguiu ouvir muito bem. Vou estar em Itajaí antes do Natal, mas não vou tomar ozônio lá não. Risos. Diz que o prefeito do ozônio foi reeleito, não é? O pessoal sabe dessa história ou não? Vou falar só em partes. O prefeito falou que cura a Covid com ozônio, com aplicação de ozônio. Mas não pergunta onde é a aplicação não. Risos. Tinha muita gente indo para lá tomar ozônio. Estou com Covid, como vocês viram aí ele dizendo, né? E ele fica dando risada e tal, e zombando da pandemia, não é? E tem o trecho completo lá, né? A Anvisa publicou uma nota técnica sobre o ozônio. De acordo com o documento, não foram apresentadas evidências científicas sobre a eficácia do desinfetante do ozônio contra SARS-CoV-2, né? Enfim, o uso não é eficaz e tal. Ele estava lá diante de apoiadores. Aí eu quero abrir aqui, né? Vocês podem ver números do Covid, né, no mundo, e como é que nós estamos, né? Os números totais. No Brasil, nós temos quase 178 mil falecimentos confirmados por Covid. Né? Mais de 6 milhões de casos. E no mundo, são 68 milhões de casos e mais de 1 milhão e 500 mil mortes. Né? Se ele acha que isso é motivo para se fazer graça, humor, obviamente a piada dele tinha uma natureza também, como não poderia deixar de ser, se tratando de Bolsonaro, não é? Homofóbica, né? Enfim, e vocês entenderam por que eu não preciso entrar em maiores detalhes, até porque descrever uma tentativa de humor com um assunto como esse, fazendo da forma como Bolsonaro fez, nós ainda estando na pandemia e com tantos falecimentos, é tão abjeto que me faltam palavras e adjetivos para caracterizar. Né? A postagem original que eu vi no Instagram do Pedro Júnior, né, diz o seguinte: quase 200 mil mortes por Covid, sem plano de vacinação, sem seringas e agulhas para demanda, inflação dos alimentos. Quem está fazendo no supermercado sabe como é que as coisas estão caras. Aumento no preço do gás e da luz. Verdade. E vai piorar. A luz tende a ter um aumento ainda maior no ano que vem. É bom se preparar para isso aí. E no verão, com o uso de ar-condicionado, vai ser uma beleza. Né? Risco de apagão. Mas o Borzalino faz piada em meio ao caos que ele mesmo tinha que resolver. Ou pelo menos contribuir, tentar contribuir para resolver. Mas Bolsonaro ele não foi eleito de fato para isso. Se você parar para pensar, ele foi eleito com um voto muito de ódio, de rejeição, de tentativa de destruição contra tudo que está aí, entre aspas. Né? Então, obviamente, diante de uma crise, diante de uma pandemia que exige, por exemplo, coisas que ele tem muita hostilidade, porque a pandemia exige, em primeiro lugar, consultar quem? Os cientistas, especialistas, pessoas que entendem
do certame, né, que entendem do assunto. Qual é o consultor do Bolsonaro, o guru do bolsonarismo, em muitas questões? Um dos maiores negacionistas da história recente do Brasil. Ele não no Brasil vive, né? Ele mora lá na Virgínia, mas ele influencia muito a política brasileira, que é o Olavo de Carvalho, que é alguém que, por exemplo, resolveu uma vez escrever um texto sobre a teoria da evolução e não citou em nenhum momento do texto a genética. E a genética trouxe as mais poderosas evidências da teoria da evolução. Esse tipo de desonestidade intelectual, esse tipo de figura que não tem nenhuma consideração com conhecimento científico, foi a pessoa que escolheu ministros da educação e das relações exteriores, que ainda está lá, né? O Ernesto de Araújo ainda está lá, né? Às vezes eu gosto de esquecer, eu faço de conta que não lembro que ele é o ministro das relações exteriores. Não quero nem imaginar o que o pessoal do Itamaraty pensa de uma pessoa como ele nessa posição. E não é de surpreender. Uma outra coisa que você precisaria ter, além de consultar a ciência, coisa que o Bolsonaro se cercou dos negacionistas, seria você ter espírito público, você ter uma noção de gestão, você ter a ideia de saber manejar recursos, conhecimento de logística, para atender às demandas. Né? Teria que ter, aí sim, verdadeiro nacionalismo. Também, no sentido de defender a nação das qual fazem parte os brasileiros, os cidadãos brasileiros. Então, uma perspectiva minimamente nacionalista, de defesa do interesse do povo brasileiro, envolveria, e por isso que eu chamo o nacionalismo de Bolsonaro de nacionalismo fake, teria que levar em conta, não é? Esses fatores para poder buscar atender a demanda reprimida que existia em relação a buscar a vacinação e equipamentos, está produzindo seringas em grande quantidade. Já existem indícios que nós vamos ter problema com a vacina, até mesmo em refrigeração da vacina. Talvez nós não tenhamos capacidade de refrigeração da vacina em um momento inicial. Isso vai dificultar a gente guardar a vacina para poder distribuir no Brasil quando a gente for para aplicação. Então, nós vamos ter faltas gigantescas, muita coisa vai faltar. E essa figura abjeta está aí fazendo graça, humor, enquanto as pessoas estão morrendo. Tem muitas pessoas conhecidas que morreram. Atores, artistas, cientistas, prêmio Nobel. Né? Muitas pessoas importantes no planeta Terra faleceram. Mas eu não quero só destacar os nomes de destaque. Porque toda vida é importante. E isso significa que nós temos que pressionar as instituições públicas para responderem por essas vidas. Gente, eu criei o abaixo-assinado Renda Solidária Já justamente por entender que uma dimensão que vai levar muito sofrimento e pode levar a perdas humanas dentro e depois da pandemia é a dimensão econômica. E nós temos que lutar por uma renda solidária para tentar evitar isso o máximo que for possível. Conto com a ajuda de vocês para a gente não ter um comportamento como o comportamento do Bolsonaro. E a gente mostrar que a gente se importa com os outros cidadãos, que a gente se importa com os outros brasileiros, que a gente não está zombando do sofrimento deles. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe até se tornar apoiador ou membro do canal. Tchau, tchau, gente.